recordar-se de si mesmo, a gente aprende, né, na nossa filosofia, que é recordar da sua consciência, mas não de uma maneira intelectual. Recordá-la é lembrar que ela existe, senti-la e se concentrar nela para que ela esteja dentro desse veículo humano, dessa personalidade. Eu ainda tenho interesse em reforçar cada vez mais a clareza que deve ter entre personalidade, como meio de expressão de valores, ego como valores defeituosos, negativos, psicológicos, e essência como expressão de Deus ou da perfeição dentro do ser humano. Imaginemos um carro e um motorista dirigindo esse carro. Para quem está de fora pode pensar que o carro e o motorista é a mesma coisa, porque se movem junto. Mas o motorista é uma coisa e o carro é outra. Então o motorista pode entrar no carro e sair no carro a hora que quiser. Agora vamos transferir isso para o que nós estamos estudando. Nós somos aqui uma pessoa humana cheia de costumes, de uma época, de um lugar. Essa pessoa é o carro. Agora, esse carro pode ser dirigido por um motorista que é responsável e por um motorista que é irresponsável totalmente e vai guiar esse carro por estradas que não devem ser, de uma maneira como não devem ser. O motorista responsável é a essência, é a consciência de uma pessoa que sempre vai entrar nessa pessoa e fazer ela pensar, sentir e atuar de maneira responsável, com si, com seu corpo e com a sociedade. O ego é um motorista, ou muitos, como vocês falaram, que entra aqui nessa máquina e faz a pessoa pensar, sentir e atuar de maneira irresponsável, com si mesmo, com seu corpo e com a sociedade. Sendo isso prazeroso ou doloroso, mas o ego sempre é irresponsável porque viola leis da consciência, vai por estradas que não deve ir, dirige na velocidade que não deve ser, faz as coisas de maneira irresponsável. Então, quem é o inimigo que nós temos na vida? Nós mesmos, nós mesmos. Em que sentido? Nosso ego. Mas nós também temos uma natureza dentro de nós que é perfeita, que é divina, que é a essência, a consciência. E uma pessoa diz, como a pessoa vai expressar algo que é perfeito? Eu lhes digo, por acaso quando uma pessoa passa na rua e vê uma pessoa com fome, vai, compra comida e lhe dá comida, isso não é uma expressão de amor e caridade? Sim, e isso não é uma expressão de Deus perfeita dentro do ser humano? Onde tem imperfeição nisso? Em lugar nenhum. Uma pessoa que vê uma pessoa com dor e trabalha para que essa pessoa, aliviar a dor dessa pessoa, acaso aí não está a expressão da perfeição? Como caridade, como amor? Lutar Rafa, pelos... Oi. Não, e isso é interessante porque é o seguinte, o mestre Samael, a Onveor, ele fala que o ser se autoconhece na gnosis, né? E você colocou 3 aspectos psicológicos aí, que seria a pessoa, né? O que normalmente nós falamos de autoconhecimento. Autoconhecimento a gente às vezes fala, pô, então eu, Marcos, Rafa, que qualquer pessoa diz, eu me conheço, né? Eu sei quem eu sou, eu sei do que eu gosto de comer. Aquela pessoa ali eu não gosto, então eu não chego perto dela. Aquele lugar que eu vou ali, eu não me sinto bem, então eu não vou até lá. E a gente até estabelece certas relações comportamentais que fazem com que a gente fique no nosso estado de conforto. E a gente às vezes remete a isso o autoconhecimento, dizer, não, eu sei o que eu posso fazer na vida, né? Agora, para a gente dar profundidade, né, no nosso tema, e já às vezes até começar a entender o porquê, que eu acho que você vai trazer na parte mitológica, da existência do ego, por que ele foi criado, que muita gente se pergunta isso, e a gnose tem que esclarecer isso para o público, né? A gente tem que entender o porquê que ele existe, se Deus é aqueles dilemas naturais, se Deus é amor, bondade, por que ele não criou todo mundo bom, e todo mundo é bom por natureza? E você falou, a natureza é boa do ser humano. Existe a essência, mas todo mundo se pergunta, mas por que então, se ele é o criador de tudo, ele criou o ego? Aí tá. Então, nós estamos entendendo que o ser se conhece. As perguntas do Marcos, olha só, olha só. Não, é que o ser não se conhece. Rafa, o ser não se conhece. Bonassi, tá essa dizendo. é pergunta profunda, Bonassi. Bonassi, faz 20 anos que eu estudo uma resposta para essa pergunta. Sim. o que ele está Não, a gente perguntando é não o seguinte, sabe. ele está perguntando... A origem do Caramba. ego Ele está perguntando por Não, que Deus criou o diabo. É isso que ele está perguntando, né? Cara, Só é isso. pergunta. A gente está aqui no podcast e a gente precisa entender que é a pergunta que todo mundo se faz. Todo mundo se pergunta Porque Deus isso, criou o né? diabo. É porque que existe. Bom, eu não é vou- porque ele Por que criou. o diabo existe?
Eu me considero muito pequeno, nada para responder esse tipo de perguntas. Então eu vou me referir aos sábios, ao que eles dizem, ao que eles nos ensinam, hein? Sim. Mas por que existe o mal? Para fazer consciência do bem. Aí. Ou seja, para fazer consciência do bem, porque se houvesse só o bem, uma pessoa não saberia que o bem é o bem. Não existiria consciência disso, né? Então, por que uma pessoa sabe que algo é quente? Porque existe o frio. Então, a pessoa experimentou o frio e sabe que isso é quente. Mas se só existisse o quente eternamente, o quente não ia ser quente. Não ia ter consciência. Então, por que existe o bem e o mal? Pelos contrastes, e só pelos contrastes nós conseguimos tomar consciência das coisas. Então, uma pessoa, por exemplo, toma consciência da mão quando perde o movimento da mão. E valoriza isso, e ama isso, e fica feliz que tem a mão quando recupera o movimento da mão. Mas aí ela tem consciência do que é a mão. Do que é a mão. Ela tem consciência. Diz um mestre nosso que nem é consciência do que é a mão, mas do valor que tem. Uhum. Então, por que existe o mal? Não é para saber que tem o bem, mas para saber o valor do bem. Para saber por que existe o ego, para a gente poder saber o que é o valor da consciência, da essência humana, da natureza divina dentro do ser humano. Por que o homem saiu do paraíso, biblicamente falando? Para tomar consciência da felicidade que tinha quando estava lá e não sabia? Sim, tanto que existia ali a árvore do bem e do mal. Ou seja, ele saiu para tomar consciência do mal, que é o ego. Um pai de família, eu, por exemplo, moro aqui em um estado que a pecuária é muito forte. Um fazendeiro desses que tem mais de 1.000 hectares, que começou do zero, que começou ali com suas 10 cabeças de gado, 20, 30, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 50.000 cabeças de gado, nem sei se é possível ter isso, mas... E de repente esse fazendeiro tem um filho e passa tudo isso para ele. Eu lhes pergunto, essas 50.000 cabeças de gado têm o mesmo valor para o pai e para o filho?